Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, meus irmãos, do Live Série Estudos Bíblicos. Hoje eu estou trazendo para vocês o tema é possível perder a salvação? E nessa gravação, nessa live, eu quero primeiramente estar me apresentando. Eu sou o evangelista Nunes, congrego na Igreja Evangélica Cristã Pentecostal, sou pastor local, faço a função do pastor, sou evangelista por consagração e tomo de conta da Igreja Evangélica Cristã Pentecostal na região do Distrito, aqui em Campina Grande. O pastor presidente da minha congregação é o pastor William Ferreira. E peço primeiramente desculpa ou perdão, por passar alguns dias sem gravar, sem trazer à tona as minhas lives aqui no nosso Live Série Estudos Bíblicos. Quero dizer que nós estamos agora no Instagram. Antes eu estava fazendo a transmissão direta no Facebook e agora estamos direto no Instagram e o vídeo sobe para o canal @Evangelista Nunes. Quero também chamar você para participar no final desse mês, na última live desse mês, vai ser nesse mês, não passa disso, tá? Eu quero presentear você com uma teologia sistemática, a teologia de Wayne Grudem, que é a teologia ao alcance de todos, uma teologia maravilhosa para você que está iniciando a área teológica e que você gostaria de conhecer os temas bíblicos. Você terá a oportunidade. Na última live, eu vou estar colocando no Instagram o link da minha programação e quem comentar, vai estar apto para o sorteio que será feito no Instagram. Tá certo? No Instagram, ISP Distrito, e você vai estar com certeza participando deste sorteio, quem sabe levando para casa uma teologia nova, lacrada, do teólogo Wayne Grudem, de grande importância para o nosso crescimento. É possível perder a salvação? Bem, esse é o tema de hoje. E eu gostaria de estar fazendo citações da teologia de Maya Pilman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. O teólogo Maya Pilman era um judeu de grande respeito, um judeu de muito conhecimento, e eu vou trazer hoje, primeiramente dizendo que é possível sim. Estou respondendo. A pergunta é: podemos perder a salvação? É possível perder a salvação, dizendo melhor? E o teólogo Maya Pilman, ele na página 270 da sua teologia, deixa eu ver aqui se eu... Existem duas ideias primárias. Essa doutrina sobre a salvação, na teologia sistemática, ela é chamada de segurança da salvação ou a persistência dos santos. A permanência dos santos na salvação. Então, na página 267, ele começa a tratar e ele diz segurança da salvação. Estudamos a preparação para a salvação e consideramos sua natureza. Nessa sessão, consideramos a salvação final dos crentes, dos cristãos. Consideramos se a salvação final dos cristãos é incondicional ou se é possível perdê-la por causa do pecado. A experiência prova a possibilidade de uma queda temporária da graça, conhecida pelo termo desviar-se. Esse termo não se encontra no Novo Testamento, apenas no Antigo Testamento. Há duas palavras hebraicas para descrever essa situação. Uma palavra hebraica significa voltar atrás ou virar-se, e a outra volver-se ou ser rebelde. Israel é comparado a um bezerro teimoso que volta atrás e se recusa a ser conduzido, além de se tornar insubmisso ao jugo. Israel afastou-se de Deus e obstinadamente recusou-se a tomar sobre si o jugo dos seus mandamentos. Então, fechando aqui essa parte, o teólogo ele cita Israel e a melhor maneira de você entender isso realmente é voltando ao passado. Todas as vezes que Israel ficava rebelde, desde o período de Juízes até o período dos reis, Deus permitia que as nações ímpias
o maltratasse, o escravizasse, porque era uma promessa de Deus, lá em Deuteronômio 28, que se eles fossem fiéis, se eles fossem obedientes, com certeza eles estariam por cima e não por baixo. Então, a verdade é, quando deixamos de fazer a vontade de Deus, estamos sujeitos a toda e qualquer artimanha e avanço do poder diabólico. Ou seja, quando deixamos de obedecer a Deus, o diabo com seus demônios, isso hoje, né? Antigamente Deus pegava as nações, Deus pegava o Egito, Deus pegava a Babilônia, Deus pegava os assírios para punir Israel. Então hoje são todo tipo de demônio que age contra a nossa vida. Quando deixamos de obedecer a Deus, estamos sujeitos à ação do inimigo. Então, a pessoa que se afasta de Deus é chamado de desviado, né? Afastado. E essa é uma realidade. À medida que nós nos afastamos de Deus, perdemos a salvação. Ele diz, o Novo Testamento nos admoesta contra tal atitude, porém usa termos diferentes. O desviado é a pessoa que antes demonstrava seu amor a Deus, mas agora esse fervor esfriou. Mateus 24:12. Outrora obedecia a palavra, mas o mundanismo e o pecado impediram seu crescimento e frutificação. Mateus 13:22. Outrora pôs a mão no arado, mas olhou para trás. Lucas 9:62. Outrora fora resgatada da cidade da destruição, mas agora, como a esposa de Ló, voltou para lá. Lucas 17:32. Avançando aqui, não vou ler a teologia toda, né? Aí ele vai introduzir as duas ideias principais. Existem dois grandes pensamentos que falam sobre essa questão de perder ou não a salvação. E é conhecido ultimamente, né? Nós conhecemos porque muitos se opõem à ideia de que não é possível perder a salvação, e muitos são a favor, como o pai Meyer Pilman, de que podemos sim perder a salvação à medida que nós nos afastamos da obediência a Deus. E essas duas ideias, uma é calvinista e outra é arminiana. Ou seja, são duas ideias. Jacó Armínio versus João Calvino. O que é que João Calvino dizia? Diz, a doutrina de João Calvino não foi criada por ele, mas ensinada por Agostinho, o grande teólogo do século IV. Tampouco foi criada por Agostinho, que afirmava estar interpretando a doutrina de Paulo sobre a graça. A doutrina de Calvino é: a salvação provém inteiramente de Deus. O homem não tem absolutamente nada a ver com sua salvação. Isso não pode ser verdade, porque eu sou o participante, porque eu quero participar. Eu não posso negar uma coisa e ser salvo. Não. Eu preciso aceitar. A palavra de Deus diz assim: e esses sinais seguirão os que crerem. Ou seja, é preciso crer. É preciso aceitar. Então, será que eu aceito só porque Deus quer que eu aceite? Não, então eu não posso, né, dizer que eu é quem aceita. Eu tenho que dizer, então Deus aceitou por mim e eu tenho que aceitar, porque Ele já aceitou por mim. Então não existe isso, gente. Tá? Esse é um pensamento da doutrina de Calvino. A doutrina de Calvino vê absolutamente a impossibilidade do homem ser capaz de aceitar ou não. Arrepender-se, crer e for a Cristo é inteiramente por causa do poder atrativo do Espírito de Deus. Isso se deve ao fato que a vontade do homem se corrompeu, tanto desde a queda, que sem a ajuda de Deus não pode nem se arrepender, nem crer, nem escolher corretamente. Esse foi o ponto de partida de Calvino. Bem, para todo entendedor, meia palavra basta. Se o homem não é capaz de tomar decisões, de aceitar o correto, rejeitando o errado, porque Paulo diz no capítulo 10 de Romanos que como ouvirão se não há quem pregue? Então, a capacidade do homem ouvir, a capacidade do homem julgar correto ou errado, essa capacidade ele não perdeu na queda. O que o homem perdeu na queda, isso é uma questão bastante interessante, que eu posso até trazer aqui em uma futura live, o homem perdeu a identidade com Deus, ou seja, ele perdeu essa identidade, ou seja,
ele era filho de Deus, mas ele deixou de ser filho de Deus. Por quê? Ele passou a ser apenas uma criatura. Quem restaura o homem agora a Deus é o próprio Jesus Cristo. Ele diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, se foi dado novamente o direito para sermos filhos de Deus, é porque agora nós perdemos esse direito. Nós somos filhos de Deus pelo fato de sermos criados por Ele, mas nós perdemos esse direito pelo pecado. Então agora Jesus nos une ao Pai, nos leva a Deus por meio da salvação, que eu aceito ou eu rejeito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. A palavra poder é exócia, ou seja, não é cracia no grego, mas é exócia, ou seja, autonomia, direito. Aquilo que você pode tomar por direito, certo? É uma coisa que está ali e que você tem o direito de rejeitar ou aceitar. Ou seja, a salvação não é uma imposição de Deus. É algo que Deus oferece. É como um médico que oferece um tratamento a um doente e o doente simplesmente pode rejeitar ou pode aceitar. Vamos mais além aqui, tá? Então, sabemos que esse logo é o pensamento do Calvino, que o homem, depois da queda, ele está morto, ele não consegue nem reagir, nem crer, ele não consegue por si só crer na salvação e aceitar, ele precisa de uma intervenção divina. Então, eu não creio nisso, eu acredito que o homem é capaz sim de ouvir a palavra de Deus, raciocinar, porque a palavra pregação vem pela razão, mas a aceitação vem pela fé, ou seja, eu estou ouvindo a palavra, como eu estou ouvindo aqui, por exemplo, as várias heresias. E aí, a minha mente, através da compreensão, eu posso julgar certo ou errado determinada coisa. Agora, a manutenção, sim, depende primeiramente de mim para conseguir permanecer no reino de Deus. Amém? É isto. Deixa eu me ver aqui rapidinho. Eu não quero passar de 30 minutos nessa live. Deixa eu me ver aqui. O Meyer Pilman diz ainda, a completa servidão da vontade do homem ao mal, a salvação, por conseguinte, não pode ser outra coisa senão a execução de um decreto divino que fixa sua extensão e suas condições. Esse é mais um problema do calvinismo, que é achar que a salvação é um decreto e a perdição também é um decreto. Ou seja, Deus decretou quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Isso é impossível, gente. Isso não existe. Naturalmente surge a pergunta, se a salvação é inteiramente obra de Deus e o homem não tem nada a ver com ela e está desamparado, a menos que o Espírito de Deus opere nele, então por que Deus não salva todos os homens, uma vez que todos estão perdidos e desamparados? A resposta de Calvino era, Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. Olha só, a predestinação é o eterno decreto de Deus, pelo qual se decidiu o que será de cada um e de todos os indivíduos. Bem, isso é uma aberração, né? Apesar de o Calvino ter sido um brilhante teólogo e ensinou os pensamentos de Agostinho, e que Agostinho interpretou Paulo, só que alguma coisa aí foi mal compreendida. E infelizmente é um pensamento muito atuante, né? Achar que uns já foram predestinados para ser salvos e outros para se perder. Isso é antibíblico, porque a Bíblia diz que veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto? A todos quanto? Não é só aqueles que ele predestinou, não. A todos quantos o receberem, ele dá o poder e o direito de ser chamados filhos de Deus. Também um versículo muito interessante que todo o novo convertido conhece é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, de acordo com o calvinismo, é todo aquele que ele predestinou. Mas o texto diz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa ideia do calvinismo está totalmente fora da Bíblia Sagrada e começa o mimimi. Vamos lá. Os defensores da doutrina da segurança eterna apresentam as seguintes referências para sustentar sua posição. João 10, 28 e verso 29.
Romanos 11, 29, Filipenses 1, 6, 1 Pedro 1, 5, Romanos 8, 35, João 17, 6. Todas essas referências você deve olhar na sua Bíblia com cuidado e ter muito apreço por uma boa teologia que não sejam terminantemente calvinistas, né? Eu tenho teologias calvinistas, todavia eu faço uma leitura cuidadosa para que eu não seja enganado. Amém? Vamos ver as ideias também do arminiano, né? Arminianismo, que é Jacó Armínio. O ensino do arminianismo é a vontade de Deus, é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos, aquilo que eu estava falando agora há pouco. As Escrituras certamente ensinam a predestinação, mas não que Deus predestinou alguns para a vida eterna e outros para o sofrimento eterno. Ele predestina todos os que querem a serem salvos. Esse plano é bastante amplo para incluir todos os que realmente desejam ser salvos. Bem, enquanto o calvinismo prega que ele predestinou e decretou aqueles que haveriam de ser salvos e aqueles que haveriam de ser perdidos, Jacó Armínio ensina que, à medida que você aceita Jesus, na hora que você aceita Jesus, você passa a ser um predestinado para a salvação. Alguns veem um problema nisso, pelo fato de, por exemplo, quando chega na segurança da salvação, quando aquela pessoa cai, aquela pessoa tem um deslize, por acaso ela agora vai ser rejeitada por Deus, ou vai, ser apagado o seu nome do livro da vida, pelo deslize? Não. Né? Aquela pessoa que pecou, ela deve pedir perdão, porque o perdão ele norteia a vida do homem. O homem com Deus, ele perdoa. Jesus disse, perdoai uns aos outros, assim como o Pai vos perdoou. E nós precisamos fazer um balanço, ou seja, equilíbrio entre o ser salvo, o permanecer salvo e conseguir a salvação. Porque se alguém se afastar do caminho, ele perde a salvação. Certo? Deixa eu ver aqui as ideias ainda mais uma vez. A doutrina da predestinação é mencionada não com propósito especulativo, e sim com propósito prático. Quando Deus chamou Jeremias ao ministério, ele sabia que o profeta teria uma tarefa muito difícil e poderia ser tentado e deixá-la. Para encorajá-lo, o Senhor assegurou ao profeta que o havia conhecido e chamado antes de ele nascer. Com efeito, foi isto que o Senhor disse: já sei o que está diante de ti, mas também sei que posso te dar graça suficiente para enfrentares todas as provas futuras e conduzir-te à vitória. Então, uma coisa é Deus dizer assim: você vai ser salvo de todo jeito. Não. É isso que ensina o calvinismo. Você pode beber, você pode cair no forró, você pode fazer todas as coisas erradas e mesmo assim não perder a salvação. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o próprio Jesus trazendo aquela parábola, a parábola do servo mau, aquele que o seu senhor viaja e ele fica em cargo dos servos. E sabe que agora o senhor dele está viajando, ele começa agora a espancar os servos, maltratar uns, bater em outros. E a pergunta é, quando o seu senhor voltar e achando ele fazendo assim, o que vai ser dele? Vai prendê-lo, né? Vai lançá-lo fora. Jesus falando isso, que se eu agora passar a maltratar meus irmãos, que são os conservos, meus conservos e servos de Jesus Cristo, eu serei condenado. Por quê? Porque eu estou maltratando o meu irmão, achando que o meu Senhor Jesus Cristo vai demorar e por isso faz coisa errada. Então, mais ou menos é isso que a gente precisa entender. Aí ele vem com a comparação que eu tinha falado para vocês, né, que a salvação é condicional ou incondicional. Sabemos que é condicional. A salvação depende da aceitação, a salvação depende da manutenção, a salvação depende da obediência. E à medida que a pessoa se afasta de Deus, ela vai perdendo a salvação. Há um grande problema quando a pessoa não entende o que é perder a salvação e pecar contra o Espírito Santo, a blasfêmia do Espírito Santo. E isso as pessoas às vezes não entendem. Cita, por exemplo, Hebreus 6,
que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, para aqueles que provaram o dom da vida eterna, aqueles que provaram as glórias do século vindouro, foram iluminados e caíram da graça, é impossível que sejam recuperados. Quando fala isso aí, não está falando de um simples cair, está falando de uma pessoa que conscientemente negou a Jesus novamente, negou a Jesus a quem ele cria antes, e agora passou a negá-lo totalmente, dizendo que ele era o contrário. Né? Um alerta aí para o pastor Josenildo, né? Que está crendo nessa tolice de Alcha, né? Essa loucura aí de dizer que Jesus é um nome pagão. Tolice, você pode estar incorrendo nesse grupo do capítulo 6 de Hebreus, certo? Infelizmente é a verdade. Então, meu amado amigo, irmão e irmã, esse é o Live Centro de Estudos Bíblicos de hoje. É possível perder a salvação? Sim. Você que está se afastando do caminho, se você infelizmente sofrer um acidente, de forma que você não consiga pedir perdão nitidamente a Deus, não tiver tempo disso, porque a gente tem que frisar isso aqui, que às vezes a pessoa está afastada, mas de repente sofre um acidente e a sua mente não fica totalmente perturbada e ele consegue pedir perdão, e aí é outra coisa, porque nós precisamos entender isso. O ladrão que estava na cruz, à direita de Jesus, ele reconheceu que estava ali pelos seus pecados, pelos seus erros. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus garantiu a ele, sem ele precisar de se batizar, sem ele participar da ceia, sem ele participar da comunhão, mas a fé. Então, aquela pessoa que está afastada, aquela pessoa que conhece a verdade, certamente tem uma oportunidade. Todo tempo é tempo de oportunidade, certo? Mas quando a pessoa morre sem aceitar ou sem reconhecer o seu pecado, aí o que reserva para essa pessoa, infelizmente, é o Hades, um local de tortura e tormento que já principia a eternidade. Então eu peço a você, meus irmãos e minhas irmãs, que olhem cuidadosamente para este assunto, não deixe que os calvinistas enganem você, e com certeza você será abençoado. Um forte abraço, por hoje é só. Lembro que logo na última live desse mês eu vou fazer um esforçozinho para a gente cumprir esse cronograma. Na última live eu quero estar sorteando aqui no canal @Evangelista Nunes e no Instagram a nossa Teologia Sistemática Wayne Grudem, Teologia para Todos. Amém? Então um forte abraço, voltarei em breve com a outra live, com outro assunto. Não sei se vou aí trazer sobre a defesa da fé, talvez eu traga um tema livre, o que pode apimentar mais ainda a nossa live, o nosso debate bíblico aqui, em nome de Jesus, tá certo? Um abraço ao pastor William, um abraço ao pastor Jorge, um abraço a todos os meus irmãos da Igreja Evangélica Cristã Pentecostal, e nos veremos sim. Um abraço a meus familiares, a minha esposa Rosileide, a meus filhos Isaac e Ian, e a minha filhinha Thaís, filhinha do coração, em nome de Jesus, e a Tainá, e a meu irmão e genro do coração, o Alisson. Forte abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.